Fala galera, beleza? Samuca na área, mais um vídeo de Vue.js com Laravel. O assunto de hoje é derivado do outro vídeo que eu publiquei. Foi o primeiro vídeo que eu criei, inclusive, de programação. Esse é o meu segundo. E acho justo que seja uma derivação do outro vídeo, porque no outro vídeo eu mostrei o básico do básico para você estruturar uma aplicação Vue.js com Laravel. Lá eu abordei duas formas. Uma delas era utilizando o Laravel Router para gerenciar as rotas da sua aplicação, e a outra utilizando o Vue Router para gerenciar as rotas. Existe uma diferença imensa entre os dois, basicamente um é o SPA e o outro não, e as dicas de agora que eu vou passar para vocês vai se ater diretamente ao SPA. Ou seja, vamos dar uma conferida aqui e vocês vão entender o que eu estou falando. Resources, JS, Components. A dica vai ser o quê? Uma reestruturação de arquivos e pastas para que semanticamente elas façam sentido. E isso também vai implicar numa refatoração do meu router. Ou seja, aqui a gente registrou o router tudo dentro do meu app.js, só que não é isso que é o correto, digamos assim. Por que isso aqui funciona, mas não é o correto? Vamos imaginar que vocês estão criando uma aplicação. Imaginar que a aplicação ela vai ter duas coisas distintas. Ela vai ter um painel administrativo e uma tela de login. À medida que essa aplicação vai crescendo, ela vai ter novas rotas. E novas rotas quer dizer que esse arquivo app.js vai crescer exponencialmente também. Vai ter diversas rotas sendo incluídas aqui nesse array. E não só isso, você também vai precisar utilizar o Vue Router para validar algumas coisas. Por exemplo, a autenticação, se o usuário está autenticado ou não. E isso aí você vai fazer através de middlewares. E esses middlewares são implementações, são funções. Você vai ter que fazer validações dentro deles. E isso implica em mais código. E isso vai inflar de uma forma que vai chegar a um ponto que vocês vão olhar para esse app.js e vocês vão falar assim, mas que coisa séria. Isso aqui era pequeno e agora está gigante. Eu preciso dar manutenção nessa... Vocês me entendem? Vai ficar ruim para vocês dar manutenção. Mas o principal assim, fator que eu poderia dizer disso é que se vocês dão uma pesquisada a respeito de design patterns e boas práticas, vocês vão ler algo constantemente que se chama responsabilidade. Qual que seria a responsabilidade do app.js? É criar a aplicação Vue. É você dizer que esse Vue aqui ele vai funcionar nessa tag, na tag que tiver esse ID, e ele vai receber os argumentos que você está implementando nesse local. É criar a instância do Vue em si que você vai utilizar na sua aplicação. Porém, aqui a gente está colocando toda essa bagagem dentro desse arquivo. Isso não é o correto, não é a responsabilidade dele. Então, por onde que eu vou começar? Eu vou começar falando a respeito da hierarquia de pastas, e depois a gente vai refatorar o router para que essa hierarquia faça sentido. Eu tenho a pasta Components. Dentro de Components eu tenho About e Index. About e Index, eles são componentes Vue, porque o Vue Router necessariamente precisa de componentes Vue para poder funcionar. No caso, você vai chamar dentro do componente Vue um componente chamado Router Vue, como a gente faz aqui no app.js, app.vue, desculpa. Através desse componente é que ele funciona as outras rotas. Então, About e Index, eles são componentes Vue por necessidade, mas eles são componentes de páginas. Para mim, semanticamente falando, components são componentes mínimos, componentes atômicos, componentes que você pode criar uma vez e reutilizar em toda a aplicação. Você pode fazer composições com esses componentes. Ou seja, uma página é uma composição, um layout é uma composição. Para mim, components, semanticamente falando, é a mínima parte de código que você pode reutilizar. Se você pegar um framework mais conceituado de Vue.js, você vai ver que toda a implementação dele é em cima disso. Eu vou criar uma pasta chamada Layouts e uma pasta chamada Pages. Como eu citei o exemplo das duas telas lá, a tela de login e o painel administrativo, poderíamos dizer que a gente vai ter dois layouts distintos. Ou seja, out.view e panel.view. O out.view, vamos implementar aqui o template dele. Eu vou colocar só um título chamado out layout. Vou chamar dentro dele o router view, que vai ter outras rotas que ele vai gerenciar. E vamos dar um nome nele. Out layout. Salva ele. Para o panel eu vou fazer exatamente a mesma coisa, só que porém eu vou mudar aqui para panel layout. E beleza, são os meus dois layouts à parte que eu vou ter. Esses layouts eles são componentes de entrada, ou seja, é o primeiro componente que vai carregar os outros componentes. Agora vai fazer mais sentido quando a gente implementar o router. Em Pages eu vou ter duas pastas, uma chamada Out
e a outra pasta chamada panel, que é respectivamente as páginas que cada um desses layouts vai conter. Em layout eu não vejo necessidade de módulos, porém no panel sim. Então dentro de panel, por exemplo, eu vou ter users, eu vou ter bills e qualquer outro módulo que você for criar para sua aplicação. Não vamos chamar de bills, vamos chamar de dashboard. Que é geralmente aquela telinha bonitinha, cheia de gráfico que todo mundo cria. Então, como eu não tenho necessidade de ter módulos no out, eu vou ter os componentes direto nele, porque o out em si já é o módulo. Então aqui eu vou ter um login.view e vamos dizer que eu tenho uma página de registro, signup.view. Vamos copiar lá o mesmo layoutzinho que eu fiz, o mesmo templatezinho que eu fiz para os layouts. Deixa eu fechar todas aqui. Alt, vamos colar. Vou mudar aqui para login. E o layout eu vou chamar de page. Eu não vou ter aqui o router view. Vamos copiar esse código. Vamos colar em signup. Eu vou chamar aqui de signup page. Já nos meus módulos, o que eu prefiro fazer? Dentro de dashboard, eu vou criar um arquivo chamado index.view e dentro de users eu vou criar um outro arquivo com o mesmo nome, index.view. Dashboard, eu vou colar a mesma hierarquia que eu criei ali, eu vou chamar aqui de dashboard index page. Vamos copiar aqui, seleção login, vamos tirar o espaço. Copia toda a hierarquia, cola em users e aqui eu vou chamar de users index page. Perfeito? Esse aqui vai ser a cereja do bolo, na real. Vou deixar para falar mais tarde sobre eles. Vamos deixar eles assim por enquanto. Em tese, a minha hierarquia de pastas está criada. Aqui dentro eu tenho o about e o index. Eu vou simplesmente excluir eles. Vou ignorar eles, porque eles não são mais necessários. Já o example component eu vou chamar dentro de uma das pages para vocês verem. Mas isso a gente vai fazer mais tarde. Vamos fazer agora a estruturação do meu router. Como eu falei, dentro do app.js não é uma boa prática. Então vamos criar uma pasta chamada router. Dentro de router, eu vou ter um arquivo chamado index.js. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todo esse código aqui e vou colar aqui dentro. Vou apagar esse carinha aqui. E aqui embaixo eu não preciso mais um const agora, eu preciso de um export default. O que ele vai fazer? Toda vez que eu importar esse arquivo index, ele vai me trazer uma nova instância do viewRouter. Simples. Dentro do app, eu vou apagar esse trecho de código e esse trecho de código. Ou seja, eu não preciso mais do router como ele estava sendo implementado aqui. Eu preciso importar ele agora. Import router from ./router. Quando eu realizo esse tipo de importação, se vocês perceberam, estou importando apenas a pasta do router, o JavaScript ele resolve para mim o arquivo index automaticamente. Então ele entende que quando importar uma pasta, tem que ter dentro dele um arquivo index. Vou salvar. O router já está sendo referenciado na minha instância do view. Então, em tese, é para funcionar. Correto? Só que não. Por quê? Eu preciso modificar as minhas rotas que estão aqui dentro. Aqui eu vou ter uma rota chamada /out e /panel. Só que agora não é mais components, agora é layouts. Eles vão ser os meus componentes de entrada. E tem mais uma coisa aqui, mais um problema que vai ocorrer. Ele está relacionado a onde que está sendo carregado esses componentes. Porque antes, esse código, esse trecho de código, ele estava em app. App é o mesmo nível de components, ou de layouts, ou de pages. Ou seja, aqui eu não preciso, por exemplo, sair da pasta e entrar em outra para carregar, que é o que eu vou ter que fazer aqui. Ali eu estava já na pasta raiz. Eu estava na raiz, só entrava na pasta e carregava o componente que eu queria. Aqui eu preciso sair da pasta router, ou seja, 2 pontos, entrar na pasta layouts e carregar os componentes desejados.
Portanto, precisa pôr mais um pontinho aqui, senão vai travar a aplicação. Vai dizer que está errado, não consigo encontrar o componente. Feito isso, vamos rodar aqui o nosso SPA. Duas coisas. Preciso rodar o yarn. Aliás, primeiro preciso entrar na pasta. Dentro dela, rodar o yarn watch para ficar observando os meus arquivos e mudanças ocorridas nele. E aqui, vou entrar na pasta também. Eu vou rodar o Laravel de forma mais raiz. Eu vou subir o meu servidor back-end de forma raiz. Lá eu usei o Valet, e isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Porém, aqui eu vou usar o PHP Artisan Serve, que é o modo que qualquer pessoa que esteja aprendendo Laravel vai fazer no início do desenvolvimento. Inclusive, tem muita gente, eu acredito, bem avançada que faz isso ainda. E voila, aí está a minha aplicação. Por que não está carregando nada? Porque eu não tenho mais a rota padrão, essa rota que não existe. Agora eu tenho a rota Alt, ou seja, carregou o Alt Layout, e eu tenho a rota Panel Layout. É isso aí, está funcionando. Como eu não tenho essa rota aqui, ele não carrega nada, ele vai ficar em branco. Depois eu vou mostrar como que se corrige isso também. Porém, agora eu tenho as minhas páginas, eu preciso carregar elas, correto? Dentro dos meus componentes lá, no meu Alt, no meu Panel, eu tenho o meu View Router, ou melhor, Router View. E ele vai carregar as minhas páginas. Porém, eu preciso registrá-las nas minhas rotas. Então, na index, eu vou criar aqui, vou colocar uma vírgula, vou criar children, chamar o atributo children, passar um array, e esse array ele vai ter objetos com a mesma estrutura do meu objeto pai. Ou seja, eu vou ter um path, chamado aqui, por exemplo, de login, e um component, que eu vou carregar da mesma forma, utilizando uma função anônima chamando a função import, dois pontos, barra, agora não é mais components, é pages. Então, pages, alt, login.view. Para minha rota de sign up, fazer a mesma coisa. Porém, eu vou mudar aqui, sign up, e aqui o meu componente vai ser sign up. Aqui com I minúsculo. Feito isso, o momento que eu acessar alt, ele vai carregar o meu alt layout. Se eu acessar alt login, ele vai carregar o meu alt login page. Alt layout login page. Se eu mudar aqui de login para sign up, ele vai carregar a página sign up. Perceba que aqui, se eu só passar alt, ele também vai, na real ele vai carregar o layout, mas ele não vai carregar nada. Para resolver isso, eu vou adicionar aqui um redirect para alt login. Então, toda vez que a rota apenas alt for acessada, ele vai fazer um redirect para a minha rota filha aqui, para o meu children. A mesma coisa eu vou fazer para quando acessar apenas a rota padrão. Quando o path for empty, ou vazio, eu vou fazer um redirect para panel barra dashboard. Esse caso aqui não vai funcionar ainda, porque aqui no Panel Dashboard eu não tenho os meus children. Vamos registrar eles aqui também. Children, Path, Dashboard, Component, dois pontos, barra Pages, Panel, Dashboard, Index.view. Vou copiar a mesma coisa aqui, colar aqui embaixo, vou chamar aqui de users, e aqui, perceba, eu só vou mudar o nome do módulo. Agora sim, agora se eu for aqui dar um refresh, ele já vai redirecionar para login, vocês perceberam que sim, e se eu deixar em branco, ele vai redirecionar para o painel dashboard. Se eu mudar o dashboard para users, vai mudar para users, porém, se eu mudar para panel, opa, deu o mesmo erro. Então aqui faltou o meu redirect também. Redirect panel barra dashboard. Agora sim, se eu vir aqui e atualizar, ele automaticamente redireciona. Agora sim, as minhas rotas, as minhas páginas, elas estão consistentes. O que daria para melhorar ainda? E o porquê também que eu criei dentro dos módulos arquivos index, porque esses arquivos eles vão ser arquivos de entrada para isso também. Ou seja, aqui dentro eu vou ter o meu router view dessa forma. E aqui, por exemplo, dentro de users, eu posso ter um outro arquivo, sei lá, chamado list.view. E esse list.view, nas minhas rotas, vai ser um children de users.
Então aqui eu vou ter o path, aliás, um objeto chamado path list, ou melhor, isso aqui, padrão, e o meu component, vamos fazer assim, vamos copiar aqui, colar aqui, e mudar aqui para list. Então quando eu acessar users index page, meu list não tem nada dentro, né? Então não vai exibir nada mesmo. Vou botar um P aqui, list of users. Olha lá, list of users. Se eu tivesse uma rota, por exemplo, em que ela recebesse um atributo, vamos copiar esse carinha aqui e passar a rota aqui. Vamos supor que ela recebesse aqui um user ID. Eu poderia ter um componente que iria ler esse atributo passado, esse parâmetro passado pela rota, e rodar um Exos, por exemplo, para recuperar esse usuário específico. Porém, então, o index ele é meu ponto de entrada, ele seria o meu sublayout dos meus módulos. É por isso que eu crio sempre um index aqui dentro. Ele vai ser meu ponto de entrada, aqui dentro vou ter outras rotas para ele. E outra coisa que eu ainda posso melhorar nessa estruturação é que dentro de index eu tenho o mesmo problema que eu estava tendo no meu app.js. Eu estou inflando os meus componentes, veja como ele já é tão grande aqui. Eu vou separar esse array inteiro em um outro arquivo. Porque a responsabilidade do router, ou seja, do index, é conter a instância do meu viewRouter e só. Então vamos criar aqui um arquivo chamado routers.js. Eu vou dar um mesmo princípio ali, um export default, e vou colar o meu array. Como esse routes está no mesmo nível com o index, eu não preciso alterar nada das minhas rotas. Ele vai servir da mesma forma que estava servindo dentro do arquivo index. E aqui nesse lugar, agora não tem essa constante mais. Se eu deixar assim, no momento que eu for consultar minha aplicação, vai dar crash, porque não tem as rotas mais. Portanto, eu vou importá-las. Import routes from .routes. E pronto, dessa forma está implementado uma estruturação de pastas semanticamente corretas, ao meu ponto de vista. Dentro das listas, eu vou fazer um import de um componente atômico para vocês verem, seja users list page. Eu vou dar um import em example component from components example component. Vou registrá-lo no meu export default components, um array com, aliás, um array não, aqui é um object, example component dentro. Aqui no meu template eu só vou fazer assim, ó, example component. Vou salvar, vou atualizar a minha página, users, e agora sim eu tenho meu example component ali dentro. Assim que vocês vão importar botões e outras coisas. Você pode também importar global, mas isso é um outro assunto. Uma outra coisa que eu vou abordar, talvez uma sequência deste vídeo. Isso aqui também dá para melhorar, mas eu não vou abordar nesse vídeo porque senão vai ficar muito extenso. Eu acredito que já esteja extenso. Portanto, as dicas de hoje vão ser isso. Eu vou fazer um push para uma outra branch naquele mesmo repositório, onde você vai ter acesso a esse código bonito que a gente criou agora. Valeu, galera, falou e até a próxima.